a porta não vai fechar. Essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Satanás trabalha com a dúvida. Satanás apavora as pessoas. E qualquer cidade, a qualquer prefeito onde eu tenho igrejas, que se os senhores quiserem fechar as igrejas que eu sou pastor, tratem de ir na justiça, pegar uma liminar. Sabe por quê? Porque os senhores não têm autoridade. Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Silas Malafaia mais uma vez deu uma surtada quando se fala em fechar as portas da denominação religiosa dele. Edir Macedo, agora aproveitando esse embalo, diz que tudo isso que está acontecendo é culpa de Satã e agora passa a vender álcool em gel ungido a um preço realmente absurdo, totalmente superfaturado, mas de acordo com o que eles falam, é algo milagroso. Realmente, nós vemos aí aquilo que está escrito pelo profeta Oséias: o povo perece por falta de conhecimento. Esse vídeo aqui é de extrema importância, principalmente se você faz parte de denominações religiosas, para que você possa entender um pouquinho do que está acontecendo no mundo atual. Entender um pouco daquilo que Cristo há 2000 anos atrás nos alertou, a grande apostasia, pois é o que nós estamos vivendo. Estamos vendo isso debaixo de nossos olhos. Por isso eu peço que você inscreva-se nesse canal, me ajude no compartilhamento dessa mensagem, mande esse vídeo para pessoas que fazem parte dessas denominações religiosas, pois com muito carinho eu vou tentar de uma forma aqui esmiuçar essa situação que está acontecendo e fazer com que as pessoas possam enxergar um pouquinho das verdadeiras palavras de Cristo e com as próprias mãos e pés, cada uma delas agora, vão atrás, buscar mais conhecimento para não serem enganadas por esses falsos profetas, essas pessoas que estão aí simplesmente para lucrar e também distorcer o verdadeiro evangelho, levando muitos aí à perdição, às portas largas, com as suas falsas doutrinas e com as suas enganações. Nós todos estamos sabendo o que está acontecendo no mundo e agora muitas das coisas são necessárias fechar, pois é necessário que haja uma proteção do próprio ser humano para que isso tudo não se espalhe cada vez mais. Mas Malafaia não aceita que seus templos religiosos fechem de forma alguma. Se no Brasil, amanhã, tiver que fechar tudo que é loja, tudo que é mercado, tudo que é shopping, para tudo que é linha de ônibus, mas a igreja é o último reduto de esperança e de fé, a porta não vai fechar. E para entender isso tudo, nós precisamos esmiuçar e até mesmo utilizar as próprias escrituras, pois começando pela palavra igreja, ele mesmo diz que querem fechar a igreja nossa. É realmente um absurdo se você pensar em fechar a igreja que Cristo instituiu. Porém, por falta de conhecimento, nenhuma dessas pessoas, a maioria dos membros dessas denominações religiosas e até eles, os líderes religiosos, não sabem exatamente o que significa a palavra igreja. Igreja nunca foi uma construção, nunca foi um templo de pedra, nunca foi uma denominação religiosa, uma empresa. Igreja são pessoas. Você é uma igreja, eu sou uma igreja e nós, juntos, até mesmo longe, até mesmo separados, somos a igreja, pois só existe uma única igreja com um único pastor, ou seja, as pessoas que entendem os ensinamentos de Cristo e juntas ou separadas seguem, meditam e tentam cumprir esse ensinamento. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. A palavra igreja, ela vem da palavra eclésia, que significa os chamados para fora, ou seja, as pessoas que saíram daquele sistema religioso judaico que existia na época de Cristo. Pois Cristo e os apóstolos, eles lutaram, bateram de frente com todo aquele sistema religioso judaico que existia há 2000 anos atrás e que na verdade ainda existe nos dias de hoje, pois o sistema religioso matou a Cristo, mas continua vivo nos dias de hoje e se proliferou. Temos hoje o judaico, o protestante e o catolicismo romano, que fazem parte do mesmo balaio, e que Cristo naquela época foi contra os princípios do sistema religioso. Ele, no momento que estava no Calvário e disse está consumado, o véu daquele templo se rasgou e as pedras físicas daquele templo também se fenderam, mostrando que não era mais necessário sacerdotes homens
para a intermediação de Deus e o homem, pois Cristo é o único sacerdote espiritual agora, mostrando que não era mais necessário um templo físico para a execução de sacrifícios de animais, pois agora ele foi o sacrifício e a partir daquele momento, purificando o homem do pecado de Adão, o Criador pode habitar dentro do corpo das pessoas. Então a verdadeira igreja são o corpo de cada um, eu, você e todos nós. Nós somos igreja, somos o templo verdadeiro do Criador, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então não precisando mais de um templo físico, não precisando mais de sacerdotes físicos, não seria mais necessário também dízimos e ofertas. Mas o sistema religioso atual luta gravemente por isso e tenta distorcer as palavras do Criador de várias e várias formas. Bem, mas é bonito dar 10%, porque é uma tradição que vem lá do Antigo Testamento. A pessoa que quer, que pode, ela deve dar os 10%, e aí ela escolhe se ela quer dar 10% daquilo que ela recebe líquido, que é o mais correto, ou dar 10% até do que ela recebe bruto. Então, o mais importante, quando você paga o dízimo, é você dar com alegria. Então, se você dá a oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá a oferta, está roubando a Deus também. Então, entendendo tudo isso, nós vemos realmente que líderes religiosos como Malafaia, dizendo que estão querendo fechar igrejas, estão totalmente fora de contextos, estão totalmente errados e vão fazer agora muitas pessoas se contaminarem com isso, pois eles estão, além de distorcer o evangelho, estão acabando com a vida espiritual das pessoas e também a física, assim como aconteceu lá na Ásia, um dos líderes religiosos que tomou a mesma atitude, que se recusou a fechar as portas do seu falso templo, do seu templo físico. Líder de um grupo religioso na Coreia do Sul, Lee Man-hee se ajoelhou perante a imprensa para pedir perdão por causa dos casos surgidos na igreja que ele comanda. No domingo, o governo anunciou uma denúncia acusando Lee de tentar impedir as investigações sobre novos fiéis contaminados. O religioso de 88 anos se negava a dizer os nomes dos frequentadores da seita. E por que eu digo que é o falso templo? Pois a grande apostasia se baseia nisso. Os falsos templos hoje são sustentados por muitas pessoas, sendo que Cristo deixou muito claro para todos nós que os verdadeiros templos, aqueles que têm fome, frio e sede, é quem devem ser sustentados. E muitas pessoas, fazendo parte dessas denominações religiosas, nos seus falsos templos, vão dizer naquele grande dia: Senhor, Senhor, fiz coisas grandiosas em teu nome. E assim ele o responderá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno. Na sequência, agora vemos Edir Macedo de uma forma totalmente diferente, tentando distorcer tudo e acalmar as pessoas. Essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Satanás trabalha com a dúvida. Satanás apavora as pessoas. E quando as pessoas ficam apavoradas, quando as pessoas ficam com medo, quando as pessoas ficam em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis a qualquer ventinho que tiver, é uma gripe, é uma pneumonia para elas. Na sequência, vemos ele aí vendendo álcool em gel ungido por R$500. Realmente um grande aproveitador, um lobo em pele de cordeiro, que mostra aí para todos nós
mais uma vez que estamos vivendo na grande enganação, na grande apostasia e milhares, mais milhares de pessoas seguindo esses caras. Tudo isso, Malafaia, Edir Macedo e muitos outros nos mostram realmente a grande enganação. Se olharmos aí o que Cristo nos ensinou, por exemplo, em Mateus 6, no momento em que as pessoas forem fazer as orações, a gente já consegue matar essa charada com apenas um ensinamento. Imagine se esmiuçarmos todos. O vídeo aqui ficaria muito longo, mas se você ler as escrituras você verá. Por exemplo, em Mateus 6, no versículo 5, quando for orar, não seja como os hipócritas, pois se comprazem, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas ou nos templos, podemos dizer assim, religiosos, nas denominações religiosas, e as esquinas também das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam a sua recompensa, mas você, quando orar, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e esse seu Pai, o Criador dos céus e da terra, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O que esses caras estão tentando fazer é o que as pessoas vão aos templos religiosos e façam totalmente o oposto daquilo que Cristo ensinou. Se isso fosse correto, nesse momento aí, Cristo diria às pessoas, vão até lá, façam isso aí na frente dos outros, vão até os templos religiosos, mas não, ele manda você fazer em secreto, em seu quarto. Se você olhar o Sermão do Monte, você vê que em nenhum momento Cristo manda você ir até alguma denominação religiosa. Ali em cima, subindo um pouco, ali no capítulo 6, você vê que ele fala a respeito das doações e que é para os pobres, e nós devemos fazer isso com a mão direita, sem que a mão esquerda saiba. E nunca em denominações religiosas, nunca em templos falsos, mas sim aos verdadeiros templos. Acho que deu para entender. Isso nos mostra que esses caras estão com medo que as pessoas deixem de ir nas suas denominações religiosas e depois parem de vez. Isso significa amor ao dinheiro, amar mais o dinheiro do que a saúde das pessoas, do que a vida das pessoas. E a gente vê isso na carta que o apóstolo Paulo fez aí a Timóteo, dizendo, exortando, assim como ele deveria se cumprir. Pode ser que esse vídeo fique um pouco mais longo que o normal, mas eu prefiro finalizar lendo ela aqui para você, para que as pessoas possam enxergar o que realmente isso significa. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não seja, que não se conforme com as palavras, com as sãs palavras de Cristo, nosso Senhor, e com a doutrina que é segundo a caridade, segundo a piedade, segundo o amor, o que ele diz aí é soberbo e nada sabe. Se a pessoa ensina uma doutrina que tem templos físicos, que tem dízimos, ofertas, hoje em dinheiro, que sustentam líderes religiosos físicos, sacerdotes, podemos dizer assim, vai totalmente contra aquilo que Cristo ensinou. Você está negando a Cristo fazendo essas coisas e participando disso. Olha como é que o apóstolo fala aí a Timóteo. É soberbo e essas pessoas nada sabem, mas deliram acerca das questões e contendas da palavra, dos quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que o amor, a piedade, a caridade sejam causa de ganho. Aparta-te então dos tais. Você vai continuar pertencendo a essas denominações religiosas? As escrituras mandam você sair de perto, parar. Muitas pessoas perguntam, por que você não frequenta nenhuma denominação religiosa? Pois eu sigo exatamente. Tento, pelo menos, eu, minha esposa e minha família, seguir os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Pois para nós isso não é brincadeira, nós cremos nisso, cremos na vida eterna, e eu acho que isso aqui é realmente válido. As pessoas cegamente vão seguindo seus líderes religiosos. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesta que nada podemos levar dele. São coisas físicas, bens materiais. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Se você tem como sustentar a sua família e com que se cobrir, uma casa pelo menos, para morar, esteja com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem a homens na perdição da ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Muitas pessoas confundem, pensando que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não. O amor ao dinheiro, você querer muito mais o seu dinheiro do que o bem, do que a proteção de um outro ser humano, às vezes até mesmo do que seus próprios familiares, essa é a raiz de todos os males. A pessoa não saber lidar com o dinheiro é a raiz de todos os males. Amar mais o dinheiro do que o seu próximo é a grande armadilha da humanidade. E é o que esses líderes religiosos, com muitos, mas muitos seguidores fiéis,
estão fazendo nos dias de hoje. Dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E você se esqueceu do principal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? As pessoas realmente não enxergam tudo isso. E aí ele continua. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Alguns dizem, como é que Cristo disse, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus? Ele mandou, então, dar dinheiro lá nas denominações religiosas. E as pessoas, mais uma vez, não entendem porque esses próprios líderes estão mentindo e enganando. Ele disse de quem é o rosto, de quem é essa imagem aí nessa moeda. É de César. Então, se tem a foto, por exemplo, podemos dizer assim, de César na moeda, dê a ele a moeda, mas dê ao Criador o que é do Criador. E o que é do Criador? Dinheiro físico? Jamais. Do Criador é isso aí. O que ele disse, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, a caridade, a doação de si mesmo ao seu próximo. Eu acho que essas palavras são muito, mas muito válidas para a gente esmiuçar e olhar aí o que esses caras estão fazendo nesses tempos difíceis que nós já estamos vivendo. Por isso eu peço o compartilhamento dessa mensagem, peço perdão pelo vídeo ter ficado um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu acho que isso é tudo muito válido. Deixe aí seu comentário para eu saber o que é que você achou a respeito dessas coisas. Eu vou estar junto lendo os comentários e respondendo alguns assim conforme eu posso. E já agradeço a todos de coração por estarem assistindo meus vídeos, me ajudando aí com seu like, com seu compartilhamento. Para mim isso é muito gratificante e muito importante poder passar essa mensagem aí para vocês. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.